Meus amigos, hoje vamos mergulhar no profundo e maravilhoso mistério de por que Jesus usava parábolas. Jesus, o Mestre Divino, o Filho de Deus, poderia ter usado discursos complexos, termos sofisticados ou milagres extraordinários para ensinar as massas, mas ele escolheu um caminho muito mais simples, embora igualmente profundo: as parábolas. As parábolas eram histórias aparentemente comuns, baseadas no cotidiano das pessoas, mas carregadas de significados espirituais profundos. Elas usavam imagens e cenas da vida diária, como lavradores, pescadores, ovelhas, grãos de mostarda e até filhos pródigos, para revelar verdades celestiais, para abrir os olhos dos ouvintes e tocar o coração de quem estava disposto a ouvir. Mas por que Jesus escolheu esse método? Qual o propósito por trás das parábolas? Como podemos entender o que ele queria ensinar a nós, hoje, a partir dessas histórias simples, mas carregadas de sabedoria divina? Através desta jornada, vamos refletir sobre o verdadeiro significado das parábolas e o porquê de Jesus escolher este caminho único para revelar o reino de Deus. Vamos explorar as respostas que ele mesmo nos dá na Bíblia, enquanto buscamos compreender como essas histórias têm a capacidade de transformar nossas vidas. Para entender por que Jesus contava parábolas, precisamos primeiro situar esse método no contexto de sua missão. Em Mateus 13, encontramos Jesus explicando que as parábolas servem para revelar a sabedoria de Deus de maneira acessível para aqueles que estão prontos para ouvir, mas ao mesmo tempo, elas são uma forma de esconder essa sabedoria daqueles que não estão abertos ou dispostos a ouvir. Em Mateus capítulo 13 do verso 10 ao verso 13, os discípulos perguntam a Jesus: "Por que falas ao povo por parábolas?" E Jesus responde: "A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado." Aqui, Jesus revela uma verdade muito profunda. Ele usa as parábolas para separar aqueles que são sinceros na busca pela verdade de Deus daqueles que estão apenas curiosos ou desinteressados. Para aqueles que estavam dispostos a aprender, as parábolas eram uma porta aberta para a compreensão dos mistérios do reino de Deus. Mas para os que não estavam dispostos a ouvir, elas serviam como uma espécie de juízo e ocultamento, uma forma de impedir que aqueles que rejeitavam a verdade se aprofundassem em um conhecimento que não desejavam. Jesus sabia que a verdade espiritual não poderia ser transmitida apenas por palavras superficiais. Ele queria que as pessoas, ao ouvirem as parábolas, fossem desafiadas a pensar profundamente, a refletir sobre suas próprias vidas, suas atitudes e seu relacionamento com Deus. Ele desejava provocar transformações interiores, e não apenas proporcionar informações. As parábolas têm um efeito único sobre os ouvintes. Elas despertam a imaginação, fazem a mente se mover e, muitas vezes, forçam as pessoas a confrontarem a si mesmas. Elas não eram fáceis de entender à primeira vista, mas ofereciam aos corações atentos e sinceros a oportunidade de descobrir verdades que poderiam transformar suas vidas. Jesus, ao usar parábolas, não apenas comunicava verdades espirituais, mas provocava um encontro pessoal com Deus. Ele queria que cada um fizesse uma jornada de descoberta, de entendimento e de transformação, ao invés de simplesmente dar respostas fáceis. Vejam o exemplo da parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, do verso 3 ao verso 9. Nela, Jesus descreve um semeador que lança sementes em diferentes tipos de solo. A mensagem central é clara: a palavra de Deus será recebida de diferentes maneiras, dependendo do coração de cada pessoa. Mas para quem ouve com o coração disposto, a verdade se revela. Não é apenas uma lição sobre agricultura, é uma parábola sobre como o coração humano responde à mensagem de Deus. As parábolas de Jesus também têm um aspecto de juízo e misericórdia. Elas revelam as realidades do reino de Deus de maneira clara, mas também mostram as consequências da rejeição de Deus. Em Mateus capítulo 13 do verso 14 ao verso 15, Jesus cita o profeta Isaías, dizendo que o povo de Israel, apesar de ouvir, não compreende, e apesar de ver, não percebem a verdadeira mensagem de Deus. Ao usar parábolas, Jesus estava em certa medida, cumprindo a profecia de Isaías. Ele estava por um lado chamando as pessoas a se arrependerem e se aproximarem do reino de Deus. Mas por outro, ele estava também cumprindo o juízo de Deus sobre aqueles que fechavam seus corações, que se recusavam a ouvir a verdade. Por exemplo, na parábola dos 2 filhos, que podemos ler em Mateus capítulo 21 do verso 28 ao verso 32, Jesus fala de um pai que pede aos filhos que trabalhem na vinha. Um diz sim, mas não vai, o outro diz não, mas acaba indo. Jesus questiona: quem fez a vontade do pai? A resposta é clara: o que, mesmo dizendo não, foi obediente no final. Essa parábola aponta para a necessidade de arrependimento e ação genuína, e condena a hipocrisia dos que falam, mas não praticam. Nesse sentido, as parábolas não são apenas histórias bonitas, elas têm um poder de revelação.
Elas expõem a condição do coração humano e, em última instância, mostram o que realmente está em jogo: a verdadeira obediência e fé. O ponto central das parábolas de Jesus é o reino de Deus. As parábolas não falam apenas sobre a moralidade ou sobre como devemos viver, mas falam principalmente sobre como o reino de Deus é e como devemos nos relacionar com ele. Por exemplo, a parábola do grão de mostarda, que se encontra em Mateus capítulo 13 versos 31 e verso 32, fala de como o reino de Deus começa de forma pequena, como uma semente, mas cresce de forma poderosa, dominando e transformando o mundo. A parábola do fermento em Mateus capítulo 13 verso 33 nos mostra como o reino de Deus começa de maneira invisível, mas transforma tudo à sua volta. Jesus estava ensinando que o reino de Deus não é um lugar físico ou um evento futuro, mas uma realidade presente, que começa nas vidas das pessoas e se expande até afetar o mundo inteiro. Através das parábolas, Jesus queria nos ensinar a ver o mundo de uma nova maneira. O reino de Deus não é como o reino dos homens, cheio de poder, riquezas e influência. Em vez disso, o reino de Deus se manifesta em humildade, serviço, perdão e amor. Ele é subversivo, desafiando as estruturas de poder e orgulho deste mundo, e convidando-nos a uma vida de total dependência de Deus. Jesus não contava parábolas apenas para transmitir informação. Ele queria provocar transformação. As parábolas nos convidam a tomar decisões. Elas exigem que o ouvinte não apenas compreenda uma lição, mas que mude sua vida. Por exemplo, a parábola do bom samaritano em Lucas 10 do verso 25 ao verso 37 desafia nossa compreensão sobre quem é o nosso próximo e como devemos tratar aqueles que estão em necessidade. A parábola do filho pródigo, citada em Lucas 15 do verso 11 ao verso 32, revela o amor incondicional de Deus e o convite ao arrependimento, independente de quão longe tenhamos ido. Essas histórias são convites para ação, para mudança de atitude, para conversão do coração. Em última análise, as parábolas de Jesus são chamados à reflexão e à transformação. Elas não são apenas belas histórias, mas convites à ação e à mudança. Elas revelam quem somos, quem Deus é e o que Ele espera de nós. Jesus usou parábolas para que cada um de nós pudesse descobrir, por meio de reflexão e meditação, os mistérios do reino de Deus. À medida que ouvimos e refletimos sobre essas parábolas, somos desafiados a abraçar a verdade de Deus, a mudar nossas vidas e a seguir o exemplo de Cristo. Porque, como Jesus nos disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Que Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial. Quer aprender a criar canais evangélicos como esse? Tanto no YouTube, quanto no TikTok, Quai, Instagram e Facebook? Deixe um eu quero nos comentários que estaremos abrindo um grupo para ensinar como você pode ter um canal monetizado no segmento evangélico e abençoar vidas ao mesmo tempo.